e senhores, muito prazer que declaramos aberto nesse instante, declaramos aberta a terceira sessão da 38ª Semana Jurídica, que nesta noite recebe com muito prazer o professor doutor Zumar Antônio Fachin, que vem discursar em torno do controle de constitucionalidade e os direitos fundamentais. Nós queremos de pronto, doutor Zumar Antônio Fachin, render-lhe todas as homenagens e os agradecimentos por ter prontamente atendido o nosso convite. Nós que sabemos da sua atividade intensa perante o ensino superior, mesmo agora que se encontra em fase final do pós-doutoramento, mesmo assim, prontamente, conforme disse, nos atendeu e, mais uma vez, veio a Jacarezinho a fim de nos atender. Portanto, nós rendemos a Vossa Excelência todas as homenagens, pedimos ao nosso público para que aplaudam, por favor, o Dr. Zumar Fachin. Compõe esta mesa de trabalho o excelentíssimo senhor doutor Nassif Miguel, digníssimo vice-diretor desta faculdade e professor dessa instituição. A excelentíssima senhora doutora Camila Tereza Gritzlaff, juíza da comarca de Quedas de Iguaçu. O excelentíssimo senhor doutor Alainer Ronaldo dos Bonesso, professor também de nossa instituição. A excelentíssima senhora doutora Fabiana Polican Siena, professor desta faculdade e mestranda. O excelentíssimo senhor doutor Fernando Brito Alves, professor também agora de nossa instituição e mestrando. A excelentíssima senhora doutora Vanessa Padilha Catossi, professora e mestranda de nossa instituição. Excelentíssimo senhor doutor Danilo Júnior de Oliveira, mestrando também de nossa faculdade. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Mazante de Paula, mestrando e professor das faculdades integradas de Ourinhos. Excelentíssimo senhor doutor Adriano Aranão, mestrando e também professor da FIO. A ilustríssima senhora acadêmica Thais Cardini Pinto, representando como diretora cultural do diretor acadêmico Otávio Maziotti. Excelentíssimo doutor Murilo Gasparini Moreno, meritíssimo juiz de direito da comarca de Ribeirão do Pinhal. Pedimos desde já escusas se porventura deixamos de nominar algumas das autoridades que se encontrem em nosso meio. Isso feito, convido agora a acadêmica Flávia Regina Maia Tavares, da quinta série, para que venha, em nome do corpo discente, apresentar saudação ao nosso conferencista. Excelentíssimo senhor, Dr. Jair Gomes Brito, digníssimo diretor desta faculdade, excelentíssimo senhor, Dr. Alainer Bonesso, digníssimo professor desta casa, na pessoa de quem saúdo os demais componentes desta mesa, caros colegas acadêmicos de outras faculdades que nos visitam, colegas presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com grande orgulho e satisfação que damos início ao terceiro dia da 38ª Semana Jurídica da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro e acolhemos em nosso meio o ilustre conferencista Dr. Zumar Antônio Fachin, formado pela Universidade Estadual de Maringá, escritor de primeira grandeza, publicou diversas obras jurídicas nacionalmente conhecidas.
Possui doutorado pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Atualmente, é professor titular da Universidade Paranaense e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dentre os assuntos abrangidos pelo seu vasto cabedal de conhecimento, o Dr. Fachin hoje nos brindará com o tema o controle de constitucionalidade e os direitos fundamentais. E como muito bem observou o grande mestre Alexandre de Moraes em sua obra, o controle de constitucionalidade configura-se como garantia de supremacia dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, que além de configurarem limites ao poder do Estado, são também uma parte da legitimação do próprio Estado, determinando seus deveres e tornando possível o processo democrático em um Estado de Direito. Professor Fachin, em nome do corpo docente desta casa, desejo boas-vindas. Recebo nossos agradecimentos e o nosso carinho. Quero pedir ainda licença ao nobre palestrante para externar todo o meu carinho por essa faculdade e dizer que há 5 anos atrás, ainda menina, aqui iniciava o curso de Direito e hoje, já não tão menina, me despeço neste lugar, certamente só me trará boas lembranças e saudades dos amigos que conquistei. Despeço-me dizendo que no final da história, a norma fundamental hipotética não foi assim tão impossível de ser compreendida. Os maiores obstáculos enfrentados não foram tão grandes quanto se imaginava e que os mestres mais temidos, mesmo não querendo, no final, serão os mais lembrados. Entretanto, apesar da saudade que permanecerá, é necessário que seja assim, pois como já dizia um grande escritor, é necessário que tardes caiam para que nasçam as noites, acordes terminem para que a pausa prepare o som que virá. Porém, honra maior é participar da minha última semana jurídica como acadêmica e ter o privilégio de saudar o professor Fachin, que tanto contribuiu e contribui sem medir esforços com esta faculdade. Assim sendo, caríssimo professor, mais uma vez, quero agradecer por sua disposição de estar em nosso meio esta noite e que qualquer gesto ou palavras seriam inexpressivos para demonstrar o nosso sentimento de gratidão. Por favor, professor, sinta à vontade no nosso meio. Obrigada. Passo a palavra para a professora Vanessa Padilha Cartossi, que proceda a leitura do currículo vitae do nosso conferencista e fala em nome do corpo docente. Boa noite a todos. É com muita satisfação que procedo a leitura do currículo vitae resumido do professor Dr. Zumar Antônio Fachin. O professor Zumar é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, onde também obteve o grau de mestre em Ciência Política. É formado pela Escola da Magistratura do Paraná, núcleo de Curitiba. Estudou Direitos Humanos na Universidade de São Paulo com o professor Dalmo de Abreu Dadar. Estudou Ciência Política no curso de doutorado na USP. É pós-doutorando em Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sob orientação do professor J.J. Gomes Canutilho e Paulo Bonavides. É autor de 5 livros, entre eles Teoria Geral do Direito Constitucional. Presidente do IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Coordenador da Escola Superior da Advocacia. É ainda professor de Direito Constitucional na UEL e na PUC Paraná de Londrina. É professor na Escola da Magistratura e na Escola do Ministério Público, núcleos Londrina e Maringá. E é, por fim, professor convidado do mestrado em Ciência Jurídica de Jacarezinho. Professor Zumar, eu gostaria de, em nome do corpo docente de nossa faculdade, desejar-lhe as boas-vindas e também agradecer profundamente por ter aceito o convite para palestrar nessa noite. Muito obrigada. Antes de passar
passar a palavra ao Dr. Zumar Fachin, nós queremos anunciar que o professor Zumar pretende autografar a sua excelente obra, Teoria de Direito Constitucional, lançada pela IBCC. As obras estão no saguão, à disposição dos nossos alunos, dos nossos professores, e tão logo encerre esta sessão, ele estará à disposição para os devidos autógrafos. A teoria geral do direito, a festejada teoria geral de direito constitucional do professor Zumar Fachin. Professor Zumar, fala isso. Eu quero iniciar expressando os agradecimentos por poder estar aqui nessa noite, cumprimentar o professor Jaime Domingues Brito, diretor dessa instituição de ensino, por meio desta saudação, cumprimentar a cada um dos componentes da mesa, professores, mestrandos, estudantes, doutor Nassif, que por muito tempo também conduziu galhardamente essa instituição, representantes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, saudar de um modo especial a cada um de vocês que aqui se encontram. Ao ser convidado para proferir uma fala aqui nesta tradicional Semana Jurídica, eu idealizei que seria mais adequado, ao invés de trazer um tema de grandes indagações, de complexidade, que exigem debates, discussões, vertentes de pensamento, fundamentos teóricos da pós-graduação, eu achei que seria melhor começar com mais objetividade e mais simplicidade. Ou seja, optei por escolher um tema destinado especificamente para a graduação. Portanto, eu peço vênia e autorização, especialmente aos professores, profissionais do direito, porque a minha fala desta noite é especificamente destinada a estudantes da graduação, levando em consideração, inclusive, aqueles que estão neste ano iniciando o curso. De modo que pretendo falar de modo objetivo, simples, para me fazer entender por todos, inclusive pelos iniciantes do curso de Direito. Eu optei dividir esta minha participação em 4 partes. Na primeira delas, farei uma introdução ao tema, como se fosse, digamos assim, aspectos introdutórios à teoria do sistema de controle de consolidado no Brasil. A segunda parte, eu irei desenvolver os tipos de inconstitucionalidade, a pluralidade, a tipologia e quais os modos pelos quais é possível atingir e violar a Constituição. Na terceira parte, eu pretendo desenvolver, então, as formas de controle de constitucionalidade. Se há vários modos de violar a Constituição, quais os mecanismos que temos para nulificar o ato que contraria a Constituição. Esta, então, as formas de controle da constitucionalidade, será a terceira parte. E a última, farei uma ligação entre o controle de constitucionalidade e os direitos fundamentais. Então, vocês podem perceber que a maior parte do tempo que irei utilizar é para compreendermos o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil e somente uma parte final para focalizar isso em face dos direitos fundamentais. Então, feita esta exposição, digamos assim, colocando metodologicamente o que pretendo fazer nesta noite, eu começo desenvolvendo o primeiro tema, que é, digamos assim, uma teoria geral do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. O professor Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa, tem uma lição que serve para começarmos aqui. Ele diz assim: a Constituição é garantia, porém, para que ela nos sirva de garantia, ela precisa ser garantida. Ou seja, há já uma lição assentada há cerca de 200 anos já, de que a Constituição é o documento jurídico-normativo mais importante para estabelecer as regras básicas, mínimas, fundamentais para a convivência humana. Ela, então, nos serve de garantia. Porém, para que ela sirva, continue servindo de garantia para nós, porque esta é uma das suas funções, ela precisa ser garantida.
precisa o quê? Precisa então construir-se um sistema que a proteja. Então essa afirmativa do Jorge Miranda não é um mero jogo de palavras. Se a Constituição é garantia, ela precisa ser garantida. Como ela será garantida? Criando um sistema de proteção, ou seja, criando um sistema de controle de consolidade. Ao introduzir também, quero lembrar de uma lição do ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Ele, ao examinar o sistema de controle de consolidade do Brasil, ele diz assim: o sistema de controle do Brasil é o mais completo e o mais complexo que tem no mundo. E isso é rigorosamente verdadeiro. É o mais completo por quê? Porque